Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faz a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Com ele, vamos falar sobre alguns assuntos muito importante, né? Vamos conversar aqui a respeito de alguns significados da doutrina espírita, né, que foi codificada na França, mas o seu movimento cresceu bastante no Brasil. Vamos conversar também a respeito do que é que representa a figura de Chico Xavier, o que é que significa, por exemplo, a expressão Jesus Cristo é o governador da terra. O Brasil é a pátria o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. O que é que significa essa expressão, né? E a mensagem de Natal que a espiritualidade compartilha com todos nós, como também como é que a comunidade espírita celebra o nascimento de Jesus Cristo. Tudo isso e muito mais no programa de hoje aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É com muita alegria que aceitamos o convite para podermos conversar de um assunto tão importante para nós e, naturalmente, para aqueles que desconhecem. Muito bem, seja bem-vindo. Eu faço a primeira pergunta, né? O presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, essa frase que muito se escuta nas casas espíritas, né? O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Qual é o significado dessa afirmação, dessa frase, e quem foi que pronunciou? Muito obrigado. Inicialmente, é o título de um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. O autor do livro é o espírito Humberto de Campos, que esclarece as origens remotas da formação, como ele fala, da pátria do Evangelho, que é o nosso país, conforme os dados que ele recolheu nas tradições do mundo espiritual, trazendo a nós o conhecimento dessas tradições históricas que, quando nós lemos o livro, nós observamos a coerência daquilo que os historiadores encarnados registram, mas, entretanto, com a visão espiritual que ele nos traz, muitas das vezes nos revelando razões, causas de alguns acontecimentos que aconteceram na história do nosso país. Então, é um livro que nos traz estas informações e também, ao mesmo tempo, nos revela a missão do nosso país. Porque todos os países têm suas missões. E, naturalmente, essas missões elas são definidas pelo alto, né? Naturalmente, de acordo com os desígnios de Deus, do Pai, e dos responsáveis, dos espíritos responsáveis por cada habitat do Pai, que são infinitos. E nós sabemos que a Terra, o seu governador é Jesus, como você já anunciou inicialmente, naturalmente, nós poderemos trabalhar sobre isso. E nós temos, neste momento, no livro, nos esclarecendo a missão do Brasil nesse contexto, não como um privilégio, mas como uma missão que Jesus, já no último quartel do século XIV, havia já anunciado. Porque o livro ele nos conta que poucas vezes Jesus esteve próximo à crosta da terra. Desde a sua origem, ou seja, quando o Pai deu-lhe esta missão de cuidar da humanidade da terra, daí ele ser o governador da terra, e também neste momento, que era no último quartel do século XIV, isso significa os últimos 25 anos antes do ano de 1400, ou seja, 1375 a 1400, aonde ele se reuniu no palco onde a humanidade realizou o seu desenvolvimento, que foi na Europa. Com ele havia uma pleiade de espíritos colaboradores da sua falange e que com ele ajuda o crescimento, o desenvolvimento da Terra. Dentre eles,
o espírito que, podemos dizer assim, o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, cujo nome é denominado Elio. E, naquele momento, ele nos conta, Humberto de Campos, naturalmente, com o seu linguajar muito mais apropriado e poético, eu tento aqui falar apenas com a singeleza das minhas palavras, mas ele diz que, naquele momento, Jesus procurou fazer um esforço, uma análise histórica do que é que os homens fizeram da sua mensagem redentora, quando ele esteve conosco aqui na Terra, há 2000 anos, trazendo a boa nova, trazendo a renovação, falando da imortalidade, dizendo para que nós pudéssemos criar o reino de Deus dentro do nosso coração, que o seu reino não era deste mundo, vindo provar a imortalidade após o Gólgota, no momento da crucificação, quando ele ressurge, aparece várias vezes, em vários locais, a várias pessoas, para não deixar dúvida de que somos imortais. E é nos dizer também de que a morte apenas transforma a indumentária física, mas ela não atinge a individualidade, ela não atinge a personalidade que somos e que apenas mudamos. O que perece é o corpo, né? Na verdade, o espírito nunca morre. Exatamente. E interessante é que todas as religiões admitem isso. Porque no momento que você diz que após a morte você faz uma missa, você está admitindo que a pessoa continua viva. Se diz que está dormindo para acordar no dia que Jesus chegar, eu estou admitindo que a pessoa não morreu. Né? A única diferença é a o que acontece depois, né? Isso, a reflexão do que vem depois. Mais aprofundada sobre este assunto e o que é que se diz, o que acontece do outro lado. Bom, e aí uma frase, abrindo até um parênteses, que isso é muito interessante de se falar, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, às vezes a pessoa comentando com a outra, né, no velório, em alguns momentos assim, aí comenta assim para a pessoa, mas a gente vai ter vida do outro lado, né? Aí às vezes alguém ainda diz assim, no tom até jocoso, bom, eu não sei que eu não morri para vir contar, né? E quando a gente pensa no movimento espírita, por exemplo, me parece que é muito claro, né? Se puder afirmar que alguém do lado de lá já veio contar como é que é, né? É porque isso provado a verdade, né? Exatamente. Desculpa, para nós isso já é provado, porque Allan Kardec assim o fez. E os espíritos vieram dizer a ele de que eram espíritos e que havia chegado o momento de que eles estavam autorizados pelo Pai para chegar até nós como ministros de Deus e agentes de sua vontade para nos instruir e esclarecer a respeito desta imortalidade, abrindo uma nova era para a humanidade. E assim foi que o codificador Allan Kardec, ele anteriormente cético a estas coisas, mas a sua razão e o seu bom senso conduziu-o a poder realizar um trabalho científico a respeito e trazendo essa comprovação como resultado é justamente a codificação, aonde foram eles. Por isso que eu digo que a grande rede social, ela não foi criada pelo criador do Facebook. Porque o que é que nós fazemos? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem a um local desconhecido, você entra na rede social e acompanha alguém que já foi. Aí alguém vai lhe dizer, olha, aqui tem o hotel tal, se você tem dinheiro, os melhores hotéis são esses. Não, mas se você é mochileiro, anda assim, sem recurso, nós temos aqui o abrigo tal, etc, etc. E você acompanha, planeja a sua viagem em função de alguém que já fez. E aí, quando você vai realizar a viagem, você vai confirmando tudo aquilo e, às vezes, até você agrega alguma coisa que o outro não pôde fazer. E, com isso, você vai fazendo essa grande rede social. Mas por que eu afirmo isso? Porque foram os espíritos, os que nos antecederam, que vieram em nome do Pai para nos instruir, esclarecer esse aspecto. Foram eles que vieram dizer que somos espíritos. Somos vocês amanhã. A vida aqui no plano espiritual é assim. Então, se queres ter uma vida boa aqui no plano espiritual, pratique o bem. Não cometa crimes perante a lei divina, a lei da natureza. O maior crime que o ser humano pode cometer perante o Pai, a lei divina, é tirar a própria vida, porque a vida pertence ao Pai. Então, eles é que vieram nos trazer essas informações. E o codificador, com a metodologia utilizada, da universalidade do ensino, utilizou-se em diversos países, diversos médios, para retirar aquilo que era verdade. E assim ele fez
o Livro dos Espíritos, que é a síntese, né, da doutrina espírita, com 1019 perguntas, onde nós vamos observando em cada pergunta as respostas sábias que os Espíritos nos trazem a respeito disso. Que é um livro muito prático, né? Pergunta e Prático. resposta objetiva, né? E respostas que fazem sentido para aquelas pessoas que começam a ler sem qualquer preconceito, né? Procurando entender cada mensagem que vem com cada resposta. Isso, porque o interessante, Robson, é de que às vezes a gente fala o nome do livro e não percebemos o sentido que o nome nos traz, porque a gente sempre denomina as coisas para ter coerência. O nome do livro é Livro dos Espíritos. Não é Livro dos Espíritas. Nem é o livro de Allan Kardec. Allan Kardec nem o livro de Allan Kardec. captou a mensagem e que veio dos Espíritos e escreveu, né? Isso. E quem é que são os Espíritos? Você, que está conversando comigo, eu, os que nos ouvem, os que já nos antecederam na parte espiritual, os que estão nascendo. Então, o livro é para todos nós. É por isso que ele encerra princípios universais que independem do caráter religioso conforme é constituída as religiões. Por isso que Jesus não deixou nenhuma religião, apesar de uma delas ter dito que ele é o fundador em detrimento das demais. Mas se a gente observar, ele não criou nenhuma religião. A única religião que ele criou foi a religião. O que quer dizer isso? O religare da criatura com o Criador, que se faz através da prece, da oração. O pensamento aliado ao coração, que junta sentimento e pensamento, e a gente eleva o nosso... Por isso que diz assim, recolhe-te na tua intimidade e fala direto com o Pai. Isso é religar, isso é religiosidade. E ele nos trouxe... abrindo parênteses em relação a isso, né, que, na verdade, algumas pessoas param e pensam assim, mas como é possível falar com Deus? Como é que eu consigo falar com Deus? Será que ele fala comigo? Né? Basta você ouvir a voz da sua consciência, né? É porque nós somos condicionados... Uma conversa direta, né? Nós somos condicionados ao longo do tempo, apesar, mesmo ele tendo dito isso, de que para falar com Deus precisava de um intermediário, que era aquele que representava a religião criada pelos homens, porque Jesus não colocou nenhum intermediário. Tanto que quando ele nos ensinou o Pai Nosso, ele nos ensinou como nós deveríamos orar. Né? Porque quando a gente vê o Pai Nosso, ele está dito de tal forma, não com as suas palavras, porque mesmo que repitamos as palavras do Cristo, nós não conseguimos colocar o sentimento que ele, como Espírito puro, o colocou. Mas no conteúdo, ou seja, na estrutura da prece dominical, nós verificamos que ele louvou a Deus, ele rogou a Deus e ele agradeceu a Deus. Então, esses três pilares, se eu coloco na minha oração com o meu sentimento, com minhas palavras, eu aplico aquilo que ele ensinou como eu devo orar. Se eu desejar louvar a Deus, eu só louvo. Se eu quiser pedir pela humanidade, rogar pelos irmãos e a humanidade, eu posso fazê-lo. Mas se eu quiser só agradecer, eu também posso. Ou posso fazer a conjunção dos três, como ele fez. Então, ele nos ensinou a orar, não para que nós repitamos as suas palavras, porque nós não conseguiremos colocar o mesmo sentimento impregnado ao seu pensamento. Mas nós poderemos fazer isso com muito obrigado, Senhor, do sentimento puro. Isto é uma prece que ela tem uma onda curta, que quando o sentimento é impregnado, ela vai a regiões mais altas. E o Pai, que vela por todos nós, sente. Porque nós estamos imersos nesse hálito divino, não é? Que é justamente o fluido cósmico que nos envolve, como numa piscina, no mar. Você vê uma piscina tranquila, uma pena que vem suave, ela senta na piscina, reverbera através de ondas suaves em toda a piscina. Quem estiver ali dentro percebe isso, desde que tenha sensibilidade para tal. Né? Por isso que não cai do céu uma folha que não seja do conhecimento do Pai. Consentida por ele, né? Palavras profundas. Mas o livro, viu, Robson, voltando à pergunta inicial para a gente não perder, ele é um livro que ele vem, na realidade, por esse trabalho do espírito Humberto de Campos, explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Porque nós tivemos, vamos botar na Antiguidade, Grécia, nós tivemos Roma, né? Nos dias de hoje, todos os países têm missões.
para que, dentro deste contexto, a humanidade prepare o mundo de paz, conforme Jesus autorizou, já na manjedoura, quando estava na manjedoura, a humanidade conhecer a frase que a gente repete neste mês de seu aniversário. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Observe, a gente às vezes fala, mas não reflete. Então ele glorificou ao Pai, né? Mas disse assim, ó, a terra é de paz, que paz Não na é de terra. guerra, é. E deu a condição para que a terra seja de paz. Qual é a condição para que a terra seja de paz? Boa vontade entre os homens. E o que é boa vontade? É uma boa vontade onde você tem que ter o respeito. Você não pode discriminar, porque se você tem boa vontade para com todos indistintamente, eu olho o outro como meu irmão em humanidade. Filho do mesmo pai, independente de cor de pele, da sua situação física, se é um corpo sadio, não é, se é feio, é bonito, porque tudo isso é relativo e está dentro do desígnio do pai. Então a gente olha o outro como irmão em humanidade, filho de Deus, que todos nós somos. E você quebra todos esses atavismos que naturalmente refletem nos dias de hoje pelas nossas imperfeições e pelo acúmulo das existências passadas que naturalmente fizemos muitos equívocos e ainda trazemos eles conosco, que são, podemos dizer assim, sombras, experiências perniciosas de um passado que a gente precisa fazer essa transformação. Daí a gente está passando por essa grande revolução que essa transição planetária está levando, né? Então, o livro ele nos fala sobre a missão do Brasil, conta a história nossa, vista do plano espiritual, e daí o título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós estamos chegando a quase 600 anos, não é isso? Porque foi 1500 até agora. Isso. Quando a gente analisa a nossa história, será que isto é uma ficção ou é uma construção? E a gente constata que é uma construção, porque coração é quem acolhe. A nossa Constituição, quando teve o problema lá da Venezuela, que o governador de Roraima estava solicitando ao então presidente para que fechasse as fronteiras, ele falou que não poderíamos fechar a fronteira, porque a nossa Constituição ela é acolhedora. Ela não é de repulsar. Então, esse caminho Como não desde poderia. a nossa formação, né, claro que de maneiras, em vários momentos muito trágicas, inclusive, não deixamos de acolher todos os povos que vieram de outros Exatamente. países, de outros territórios do mundo inteiro, né? Como ainda acontece até nos dias de hoje, né? Isso. Então é coração. Você vê na Primeira Guerra, a Segunda, nos dias de hoje, com a Venezuela, mesmo os problemas de emigração do norte da África para a Europa, o Brasil acolhe. Isso é coração. Né? É pátria do Evangelho, porque, olha só, em 2010 foi feita uma pesquisa a respeito dos países cristãos. O Brasil tinha, à época, mais de 90% de sua população cristã. Os Estados Unidos tinha abaixo, era 87, 88. Os Estados Unidos ficou em primeiro lugar porque, em termos absolutos, a sua população era maior do que a do Brasil. Então, isso demonstra que nós somos um país cristão. Então, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a nossa missão é levar à humanidade esta informação. Aí a gente olha e diz assim, qual é a visão que os nossos irmãos de outros países têm de nós? Porque a gente está no Brasil e a gente, às vezes, não extrapola, sai das fronteiras para verificar o que é que os outros pensam de nós. A gente tem exemplos recentes de uma Copa e, logo em seguida, nós tivemos uma Olimpíada. Aqueles que aqui vieram disseram o que é que acharam do país. Um povo bom, um povo fraterno, amigável, alegre, um país ensolarado, florido, acolhedor. Lembre da Copa, nós perdemos de 7-1, mas os alemães, eles fizeram no final, se você recorda, os alemães a gente sabe que eles têm uma característica mais, eu diria assim, eu não digo recatada, mais disciplinada. Não é? Eles não são tão expansivos como nós. É uma característica do europeu, até por questões climáticas, etc. Mas eles fizeram algo. Deram as mãos, fizeram um círculo e fizeram uma dança. Aquela dança é uma dança indígena do povo brasileiro. Lembre que eles ficaram ali no sul da Bahia durante meses, se preparando para a Copa.
E a relação que tiveram com aqueles que ali viviam, e na realidade ali tem uma comunidade indígena, aquilo foi um exemplo que eles deram de gratidão, que pouco talvez tenham percebido, porque eles fizeram uma dança que é a dança que os índios fazem, quando se reúnem assim em círculo e vão fazendo aqueles movimentos, né, circulares, saltitantes. E foi um exemplo que eles deram de gratidão, provavelmente, a nós, o povo brasileiro. Então, é uma imagem que está sendo construída, que nós, brasileiros, às vezes até sem perceber. Por quê? Porque o alto. Esse país, como todos os países, tem um espírito que governa, porque senão, como é que Jesus, como governador da Terra, ele vai administrar uma humanidade sem fazer isso de forma ordenada e organizada? Porque você tem duas opções, ou você faz desorganizado ou organizado. Desorganizado não dá certo, a gente sabe disso, não é? Então se Jesus Cristo é o governador da Terra, quem é que toma conta do Brasil? Isso. Há também um outro fato muito interessante, não é, que nos é contado no próprio livro. O espírito Ismael, ele foi distinguido numa assembleia no plano espiritual, justamente naquele momento que os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, quando houve aquela solenidade entre, imagine você, um índio, cuja indumentária é quase a nudez, e que tinha como meio de navegação, eles chamavam de piroga, que é justamente uma canoa rústica que eles tiravam dos troncos das árvores e faziam aquela forma da canoa e navegavam com aquilo. Aí, de repente, chegam as naus portuguesas, com aqueles panos enormes, com aquelas cruzes, ou seja, os símbolos de Portugal, e desce dali pessoas que vão chegar num outro tipo de instrumento que é diferente daquele que eles conhecem. E aí eles olham aquilo, e quando vê as pessoas, o que é que eles viam, os portugueses? Com aqueles galões, aquelas botas, aqueles chapéus, aquelas pessoas que pareciam com eles apenas no rosto, mas mesmo assim com barbas, que eles imberbes também não tinham. Se fôssemos nós e ele tivesse, eu ia dizer que era um ET. E o primeiro processo que eu ia ter era me recolher com medo ou criar alguma reação. Acolheram com carinho, com amor, com respeito. Dançaram com eles. Ofereceram os seus préstimos, os presentes. Olha só, já começa com a simplicidade do índio, tendo uma recepção para esses estrangeiros que chegam. E ali deixaram 2 degredados, porque quando saía, Dom Manuel solicitou que os portugueses, nas viagens que fizessem, levassem os degredados, que eram aqueles que tinham sido julgados pela justiça e que eram deixados nessas terras como castigo. E assim deixaram 2 degredados aqui. Mas, neste mesmo momento, conta-nos o livro, Humberto de Campos, que no plano espiritual havia uma assembleia jubilosa, porque naquele último quartel do século XIV, quando Jesus chega próximo às terras que é o Brasil hoje, conta-nos Humberto de Campos que ele leva as suas mãos ao alto, roga ao Pai para transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para estas terras dadivosas, que é hoje o Brasil. E aí, com isso, naquele momento, ele designa o espírito Elio para nascer, para que ele pudesse fazer com que os mares bravios e ainda não navegáveis pudessem ser ultrapassados. É assim que nasce Dom Henrique de Sagres, em 1394. É esse espírito também que teve uma função, uma missão, que a humanidade ainda não reconhece. Para mim, no meu conceito muito pequeno, eu vejo que a sua importância é tão grande ou maior do que a própria NASA. Porque foi ele que fez com que os homens navegassem. A gente fala de escola de Sagres, mas quando a gente vai lá em Portugal, na escola de Sagres, a gente imagina, né, o que tem hoje, com todo o aparato, tem nada. As construções que existem são construções feitas para o turista. Existe, da época, uma grande rosa dos ventos que está no solo, com a indicação norte, sul, leste, oeste. Mas a escola dele é onde ele conseguiu pegar os engenheiros, tanto da Espanha quanto de Portugal, juntá-los, criar com isso os instrumentos apropriados para a navegação e fazê-los navegar. Porque, na realidade, ele nunca navegou, ele não fez, mas ele fez navegar. E assim, Portugal, Espanha, veio acontecer os fatos, e até que chegou-se ao Brasil. Então, naquele momento, Jesus distingue, numa assembleia no plano espiritual,
um espírito, e diz assim: Ismael, diz o meu coração que deverás ser o zelador deste patrimônio imortal que o Pai colocou sobre a minha responsabilidade. Estou dizendo com as minhas palavras, no livro fala com as palavras muito maiores. Não é? E que imprime, mas ele vinha com a bandeira nívea, uma bandeira branca, reluzente, o símbolo da paz. E diz assim: escreve, Ismael, nesta bandeira, a tua coragem, a tua forma de servir ao Pai, o teu desejo de servir ao Pai como tens me servido. E o espírito emocionado, ao segurar a bandeira, diz Humberto de Campos, que imprime com o seu pensamento uma tinta celeste naquela bandeira nívea com o termo Deus, Cristo e caridade. Olha só, quando a gente olha isto, a gente analisando mais profundamente, esse espírito ele expressou aí a lei maior do Pai, que é o amor. Porque Deus é o criador desta lei, que tudo faz por amor, por isso que ele não castiga, ele dá oportunidade às criaturas. E, em seguida, nós temos o maior exemplo que a humanidade teve, o testemunho do verdadeiro amor, que foi Jesus. Você vê na hora da crucificação, ele diz: Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que fazem ainda, são tão ignorantes. Não é? Mas perdoando-nos e, ao longo da sua vida, dando o testemunho inigualável de amor. Foi vilipendiado, foi feito todo tipo de sacrifício diante de tudo aquilo que os homens jogaram para ele, e ele dando o testemunho do amor, da paz. Não é? Mas por quê? Confiando no Pai. E nós temos a caridade, que é o amor em ação. Porque quando você coloca o amor em ação, você está praticando a caridade. Não é? Com a relação que você tem com o próximo, seja através da filantropia, ou seja através da caridade moral, que é expressa através da benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros, e perdão, quando necessário, para que nós possamos fazê-lo. Então, naquele momento, esse espírito ele é designado para ser aquele responsável por este delineamento, que hoje tem até uma forma de coração, que é o nosso país, que, a partir de então, ele passou a ser o responsável. E olha que interessante, conta-nos Humberto de Campos que os portugueses deixaram 2 degredados aqui. E quando as naus já estavam se afastando, um deles era inocente, porque tinham julgado-o por um crime que ele não tinha cometido. E ele, vendo os seus patrícios irem embora, uma civilização desconhecida, uma língua que ele não conhecia, isolado, ele pega uma canoa indígena que estava próximo, adentra ao mar e vai remando, remando até onde pode, lá no meio do oceano. Ele começa, então, com a sua simplicidade, a sua vontade íntima, rogar ao Pai misericórdia, porque ele queria morrer. Porque ele estava ali injustiçado. Mas naquele momento que Jesus designa Ismael para ele ser o governador do Brasil, estas rogativas ele desce às plagas, que é onde é o Brasil hoje, que tem 8.000 quilômetros, né, de litoral e 8 milhões de quilômetros quadrados. A responsabilidade dele de manter isso, daí a história vem contando, aí nós vamos ver depois as bandeiras, etc. Tudo isso foram espíritos compromissados para realizar essas tarefas, que o livro conta. Então, a partir desse momento, ele vê que aquela rogativa do português era sincera. Ele era inocente. E ele envolve-o num clima, numa psicosfera de paz. E ele se sente, naquele momento, sem perceber, uma renovação. Então, aquele desespero passa a ser aliviado. E ele, quando menos percebe, as ondas estão trazendo ele pelas fileiras da praia, jogando a sua canoa de volta. Primeiro ato de caridade praticado em terras brasileiras pelo seu governador, Ismael. Então, o livro ele é empolgante. Ele nos traz essas revelações, como não que nós sejamos privilegiados, não somos, mas nós somos colaboradores. Todo brasileiro é colaborador de Ismael e do Cristo, como todos os outros irmãos em humanidade são colaboradores dos governadores dos outros países, que dentro desse sistema, dessa estrutura, está levando a Terra para esse mundo de paz e regeneração. E aí eu lhe faço uma pergunta nesse contexto, né? Fechando essa questão, inclusive, que é o seguinte: a doutrina espírita ela foi codificada
na França, né, através das mensagens recebidas por Allan Kardec, que escreveu, através dos Espíritos, o livro que é a doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E por que o movimento acaba crescendo tanto, por exemplo, no Brasil, em detrimento até de outros países, inclusive na Europa? Da própria França Da mesmo, né? própria França, Uma pergunta interessante que é necessário que nós remontemos aquilo que eu falei anteriormente. Lembremos que Jesus, no último quartel do século XIV, foi o que ele fez: transplantarei para estas terras a árvore do meu evangelho. O ambiente mais propício para que esta revelação viesse a ser trazida era a Europa. E é lá que nasce justamente Hippolyte Léon Denis Arrivai, que é Allan Kardec, um dos apóstolos do Cristo, que o próprio Espírito Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, tem uma mensagem, uma parte que ele dá, um capítulo, que ele fala sobre Napoleão e Kardec, que é justamente, ele conta, no último dia de 31 de dezembro de 1799 para 1800, um encontro no plano espiritual que houve com Napoleão, que tinha uma missão a cumprir, para justamente ajudar este missionário e que iria nascer para poder a França ter um papel. Napoleão não cumpriu a sua missão, entretanto, Kardec cumpriu e aí está. Mas olha só, ali era o ambiente mais apropriado e propício, o laboratório, para que surgisse essa codificação. Ali era que se encontravam os cérebros, ali é que se encontrava o desenvolvimento científico, tecnológico, na última instância, no estado da arte, estava na Europa. Então, foi neste contexto que surgiram, daí via as mesas girantes, etc., Kardec, etc., a sua missão que ele cumpriu. Mas, aqui no Brasil, Ismael, o seu governador, adredemente sabendo que o século XIX iria abrigar o outro Consolador, que é justamente o que traria as explicações do Evangelho de Jesus de forma clara, sem nenhum subterfúgio, ele já preparou o Brasil para quando estas sementes, ou seja, chegasse aqui a doutrina espírita, encontrasse já um terreno fértil. É por isso que nós vamos encontrar, antes mesmo da codificação, em 1848, olha que interessante, 2 médicos, um português, João Vicente Martins, Bento Muri, que era um francês, que vieram para o Brasil porque eles eram homeopatas, seguidores de Hahnemann, que tinha a questão da fluidoterapia de Mesmer. E eles faziam o seguinte, eles praticavam aqui a fluidoterapia, colocando a imposição de mãos como sendo um complemento à cura homeopática. Agora, você sabe qual era o lema deles? Isso é em 1848. A doutrina espírita não tinha sido ainda julgada, codificada. O lema deles era aquele da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Coincidência, né? Não tem coincidência. Espíritos responsáveis, espíritos que estavam, naquele momento, trazendo justamente este trabalho sobre a égide de Ismael. Então, ele preparou. Quando chegaram as primeiras obras aqui, encontrou o acolhimento e, rapidamente, no litoral, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Nordeste, depois para o centro, foi se espalhando e os espíritas, as pessoas começaram a estudar aquilo, inicialmente na língua original, que era o francês, aqueles que tinham, e depois sendo realizadas as primeiras traduções. E aí vem a história do espiritismo no Brasil, aonde foi abrigado, enquanto aqui o aspecto científico, filosófico e os éticos morais de consequências religiosas encontraram abrigo. Na Europa, eles se reduziram apenas ao aspecto científico. Procuraram voltar para o meio acadêmico, etc., e assim as coisas foram se diluindo, enquanto aqui estes 3 aspectos encontraram abrigo. E assim a doutrina foi crescendo, e o movimento foi crescendo, até chegar aos dias de hoje, onde nós temos um Conselho Federativo Nacional, 27 estados sendo representados nesse conselho, e o movimento espírita realizando o seu trabalho de estudo, divulgação e vivência da doutrina. Muito Então, bem. tudo está dentro de um planejamento do alto, para que o Brasil cumpra essa missão que está lá no livro, no contexto das nações, de ser um povo bom,
um povo fraterno. É por isso que o nosso passaporte, óbvio, você sabe disso, tanto quanto eu e outras pessoas, são os mais visados no mundo. Porque qualquer fisionomia, seja ela com os olhinhos assim, seja de uma tez mais clara, mais escura, alguém misto, com um olho um tal, um cabelo diferente, sem cabelo, qualquer jeito, você apresenta o passaporte brasileiro, ele é aceito. Agora, se você pegar um europeu que tem características próprias e você apresenta um passaporte de uma tez diferente, ou de uma cor diferente, ou de um olho diferente, ele inicialmente ou é rejeitado, ou eles vão fazer com mais acuracidade a investigação. Porque esse país, desde o início, já veio com esta característica do respeito à diversidade. Começou com o povo português, por isso que foi escolhido o português, o índio e o negro, não para chegar aqui como escravo. Porque a escravidão foi opção do livre-arbítrio dos homens. No planejamento de Ismael, do alto, eram para eles virem como mão de obra digna, com trabalho digno, para receberem, pelo fruto dos seus trabalhos, o pecuniário correspondente e crescer junto no labor para fazer esta pátria. Dívida que está por ser cumprida até os dias atuais, né? Exatamente. Muito obrigado, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson, a você pela oportunidade.